Sejam bem-vindos ao canal de virada, porque a partida só termina quando o juiz apita. Ainda tá na grande área, rabiscou o pé direito, bateu pro gol! De virada! A camisa que entorta o varal! O Brasil vira o jogo! Vamos a falar sobre o ex-presidente, o Nelson, que fez muitas promessas lá em 2017. Acho que todo mundo escutou com muita calma todas as promessas que ele fez, com muita ilusão. Passaram por um processo de transformação em empresa, em sociedade anônima. E isso não só mexeu nas estruturas do Botafogo, sino em toda a esperança do torcedor. Foram prometidas muitas coisas, primeiro das finanças, segundo dos jogadores, terceiro do treino dos juvenis, das categorias juniores em melhores condições, e depois muitas das promessas foram caindo pelo seu próprio peso, e hoje em dia parece que o papel do ex-presidente, o Nelson, não foi tudo aquilo, e agora a esperança sempre está depositada no próximo, e no próximo, e de repente o tempo apremia no Botafogo, principalmente porque tudo que se fez no Botafogo foi para, primeiro, sanear as dívidas do Botafogo, que chegavam praticamente a 1 bilhão, me corrige se eu estou errado, e hoje em dia o Botafogo está praticamente com 826 milhões de dívidas, ou seja, a margem nesses 3 anos de mandato continua altíssima. Muitos jogadores, talvez por o conhecido pacote, o treinador quer um jogador, mas o dono do passe fala, se você compra esse, tem que levar ao primo, sobrinho, lateral, um 9, e aí o Botafogo, como muitos times, talvez acabam comprando demais, e são fichas que têm que ser pagas todo mês, agora esperando ter dinheiro com a entrada do novo patrocínio para poder pagar os contratos. Então, vamos a fazer um resumo do passo do Nelson pelo Botafogo, que termina agora 1º de janeiro, e depois vamos a falar, obviamente, do Melo, nas novas promessas, e como você vê essa esperança desses 5 pontos fundamentais que ele comunicou ao torcedor do Botafogo para ser eleito, e foi felizmente eleito. Te deixo aqui falar tranquilamente primeiro no ex-presidente, das promessas, e como hoje entrega o Botafogo e o que está por fazer o futuro do Botafogo. Pois é, Martim, a questão do Nelson Mufarrege, o presidente atual, né, até 31 de dezembro, é muito simples. Você sintetiza o mandato dele em cima de uma palavra: omissão. Ele foi omisso. Ele nem precisou fazer tantas promessas assim, porque vamos dizer que ele era o candidato da máquina, ou seja, o candidato da situação. E aí nós vamos voltar um pouco de novo no tempo para contextualizar tudo, chegar até aqui e falar sobre o mandato do Nelson Mufarrege, que foi baseado na omissão. O Botafogo teve um presidente chamado Maurício Assunção, que entrou ali em 2009, depois do Bebeto de Freitas, fez um mandato inicial, chamou a atenção, um homem que pensava fora da caixinha, que foi colocado ali e tal, mas endividou demais o clube. E saiu fazendo besteira atrás de besteira, arruinou as finanças do Botafogo. Aí surgiu como uma opção forte o Carlos Eduardo Pereira, que é o CEP, e surgiu como oposição ferrenha ao Maurício Assunção. Ganhou o apoio da torcida e fez um mandato, o CEP, porque também, Martim, não adianta ter o apoio da torcida. Quem vota são 1.000 pessoas. Agora votaram 800, né? Mas são 1.000 pessoas que definem um futuro aí de 4, 5 milhões de torcedores. E o CEP não queria se reeleger. Então ele fez um mandato brigando com o Flamengo, aí às vezes ao lado da federação. Eu acho ótimo que o presidente do Botafogo bata de frente com um rival, como, por exemplo, o Flamengo hoje tem uma diretoria bem questionável. Hoje, por exemplo, saiu uma notícia horrível aí, o Flamengo ganhou na justiça para não pagar a indenização de 10 mil às famílias das vítimas lá do episódio do Ninho. Então, horrível. É horrível isso é péssimo. Então, se a gestão do Botafogo ela bate de frente com a gestão do Flamengo, ela está sim me representando. Contudo, parecia que aquele bater de frente era até para botar panos quentes nos erros que essa diretoria tinha dentro do Botafogo. E o Carlos Eduardo Pereira errou muito dentro do Botafogo, mas muito. E o vice dele era o Nelson Mufarrege, o presidente atual. O que o Carlos Eduardo Pereira fez? Não quero me reeleger. Aí ele não se elegeu, mas ele colocou o Nelson Mufarrege, que era o homem da situação, o vice dele,
o Nelson Mufarrege virou o presidente e o Carlos Eduardo Pereira o vice-geral do clube. Eu só inverteram. Sim. E o Nelson Mufarrege continuou fazendo o que o CEP fazia, e aí, com as promessas ou não, ele foi omisso. O que ele foi omisso? Não conseguiu gerar receitas para o clube. O Botafogo está conseguindo agora os patrocínios, até pela figura do Caio Araújo, que é um amigo e um profissional sensacional de mercado, grande botafoguense, que saiu do clube, foi para o mercado e voltou agora, e nesta volta está conseguindo aí trazer patrocínios importantes para o Botafogo. Mas sem o Caio Araújo lá, o Nelson Mufarrege não conseguiu montar uma equipe para trazer patrocínios fortes para o Botafogo. Então as dívidas continuaram. Promessa de campanha do CEP, eu estou resumindo bem. Promessa de campanha do Carlos Eduardo Pereira e do Nelson Mufarrege, que eram do mesmo grupo, mais Botafogo. Sócio torcedor com direito a voto. Não tivemos. Inventaram um tal de um sócio estatutário, que o sócio torcedor teria que pagar R$80 durante 2 anos, sem ficar inadimplente nenhum mês, para ter direito a voto. Eles conseguiram uma pessoa fazendo isso. É lógico que não iam conseguir. Então, foram contra também as promessas. No meio do caminho, surgiu a questão da SA. A SA vai, até chegou perto, realmente. Eu cobri muito a situação da SA no Botafogo, mas por alguns detalhes, não saiu e ainda está ali como um plano B. Só que o Nelson Mufarrege, por ter incapacidade para gerar receita, incapacidade para fazer um clube gerar recursos com o Newton Santos e montar uma equipe boa para que tenha um bom planejamento de futebol, uma equipe profissional, ele ficou refém, entre aspas, dos velhos cardeais do Botafogo, que são Ricardo Rotenberg, que trabalha com marketing e também trazendo jogador para o clube, Carlos Augusto Montenegro, que quando acaba o dinheiro, ele vai lá, injeta mais um dinheiro no Botafogo, aí todo mundo pensa, olha, o Montenegro está salvando o Botafogo. De fato, ele está apagando o incêndio que também foi criado por ele. Ele é um dos responsáveis por esse amadorismo todo até aqui do Botafogo. Aqui eu não estou querendo tacar... Pode falar, pode falar. Todo mundo que coloca dinheiro num time sempre é a juros altíssimos. Então não achem, não acreditem naquele cartola, naquele diretivo que coloca dinheiro e fala, estou salvando o time. Esses caras que colocam dinheiro vão receber o que colocaram e um pouquinho mais. Então, com cuidado, porque aqui não existe ninguém doando dinheiro para o Botafogo. Tudo é por ser do interesse. Claro que ajuda o Botafogo, claro. Mas sempre que tem um diretivo colocando dinheiro no time para resgatar o time, sempre em 2, 3, 4, 5 anos acaba tirando o mesmo dinheiro que colocou e mais. Talvez não seja o caso, mas pelo geral é assim. Não, no geral é isso. O Montenegro algumas vezes acho que teve juros, outras não, mas até isso é muito importante que você falou e a gente coloca isso ao lado do que eu falei, que tá colocando dinheiro agora, tá precisando comprar bola. Mas por que chegou ao ponto de ter que comprar bola hoje? Porque lá atrás, ele e tantos outros, né, citados aqui também, fizeram contratações inadequadas. Trouxeram 5 jogadores para uma posição e não utilizaram nenhum, porque não tem capacidade de jogar no Botafogo. Então, com tudo isso, o Mufarrege ficou refém, montaram esse comitê de futebol, que está aí agora se desfez novamente, e aí o Mufarrege, então, que desapareceu mesmo, sumiu do clube, e o comitê deu as caras e deu as cartas. O Botafogo montou esse time, esse elenco desequilibrado que hoje luta para não cair. Então, um mandato muito ruim do Nelson Mufarrege. Eu falo isso com todo respeito à pessoa e às pessoas. Estamos falando aqui de algo muito maior que é o Botafogo. Né? Sim. Uma coisa são os processos e outra coisa são as pessoas. O fato de não ter conseguido honrar o que ele prometeu, o caso de o Botafogo ter uma promessa há 4 ou 5 anos de virar a página e não acontecer, às vezes fala do profissional, mas não estamos falando da pessoa. Mas, infelizmente, se você conseguir pegar todas as coisas prometidas, como, por exemplo, o museu no Newton Santos, abrir às 10 horas da manhã para a família ir, e um monte de coisas prometidas, fora da parte orçamental, fora da parte do CT, fora da parte de um monte de coisas prometidas que não foram cumpridas, você sempre tem que tomar isso. Como também agora, daqui a pouquinho, vamos a falar do Melo, que acaba de prometer várias coisas, pelo menos 5, as fundamentais, e vamos a ver, e pelo menos manter ao tanto as pessoas para ver se isso se cumpre ou não. Pode continuar, desculpa. Não, aí só para fechar o que você falou, em cima do Mufarrege e dos anteriores também, o Martim, eles entram e começam a reclamar dos problemas. Ninguém obrigou o Mufarrege a ser presidente do Botafogo.
Todo mundo sabia que a dívida do Botafogo era altíssima e a capacidade de gerar receita naquele momento era ínfima. Hoje o Botafogo continua, agora está melhorando até um pouquinho, mas continuou o tempo todo sem gerar recursos, sem conseguir fazer o Nilton Santos gerar recursos também. Então, você está vendo de fora e está apontando o dedo, está falando que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aí quando você entra, mas é assim? É lógico que é assim. E se o colégio eleitoral já é muito pequeno, ou seja, menos de 1.000 pessoas decidem o futuro, imagina aquele grupinho ali que se reveza na gestão do clube. Eles sabem muito bem onde estão se metendo e todos os erros graves aí por conta disso.